Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Tive a honra de poder trazer o devocional aos irmãos nesta manhã. Antes eu gostaria de fazer a indicação de um livro, meus irmãos, que eu tive a honra de participar junto com os irmãos da Estandarte. Na tradução, é uma obra do pastor James Renihan, Edificação e Beleza. Meus irmãos, a experiência dessa literatura é formidável, principalmente aqueles que já estão no ministério. É como se nós pudéssemos pegar muitas das celeumas e dúvidas que nós, às vezes, enfrentamos no ministério pastoral e dialogar com nossos irmãos do passado. É um livro histórico, mas acabou sendo uma espécie de manual eclesiológico. Então, glória a Deus por isso. E está com uma promoção formidável, de R$ 68 por R$ 34,00. Então, aproveitei e já levei meu exemplar físico, né? Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, meus irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesá, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pegava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei, sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: Senhor! O Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vá falar com os profetas do teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento nem verão chuva, mas este vale se encherá de água e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Vamos parar aqui, meus irmãos. Meus amados, eu estou expondo 2 Reis na igreja e
essa passagem longa foram expostas em diversos sermões. Mas hoje, então, nós focaremos apenas em Eliseu. Como nós estamos aqui com a ênfase ministerial, eu gostaria de trazer 3 marcas que Eliseu apresenta como profeta do Senhor e que nós, como profetas do Senhor, e aqueles que almejam também o episcopado, já têm oportunidade de pregação, devem manter nas suas vidas. A primeira marca, meus irmãos, é que um profeta do Senhor deve ser conhecido como alguém que possui a palavra do Senhor. É muito interessante que Josafá, depois de 7 dias em uma empreitada extremamente imprudente do rei Jorão, se encontra então com ele em uma situação de quase morte, como também esteve com seu pai alguns anos antes, com Acabe na guerra. E enquanto todos clamaram por água, Josafá era um homem piedoso, que recebe o testemunho da Escritura de sua piedade, percebe que a necessidade deles primária era ainda maior que a própria água, era a palavra do Senhor. E ele diz então, existe alguém aqui em quem nós podemos consultar a palavra do Senhor? E então Eliseu estava ali. Nós vamos tratar desse ponto misterioso de Eliseu um pouquinho mais à frente, mas Eliseu estava ali. E é interessante que quando Eliseu, constatada a sua presença pelo servo do rei, então Josafá fala algo que todos nós deveríamos ter o desejo de escutar. A palavra do Senhor está com ele. É interessante, meus irmãos, que Eliseu ele não é procurado aqui porque ele era um homem sábio, segundo os homens. Ele não era procurado aqui por ter boas estratégias militares. Josafá vê uma luz de esperança em meio a uma situação de desespero, porque ali tem um homem por meio do qual a palavra do Senhor poderia ser consultada. Nós, como profetas do Senhor atuais, que não temos a palavra vindo a nós como Eliseu tinha, mas nós temos ela da mesma maneira inspirada diante de nós, também devemos ser reconhecidos como alguém o destaque não é a nossa inteligência ou a sabedoria segundo os homens, ou o nosso status, ou alguma habilidade especial extraordinária que nós possuamos, mas pessoas por quem a palavra do Senhor pode ser acessada. Essa é a primeira marca que deve ter em todos os profetas do Senhor. A segunda marca que Eliseu traz aqui é como alguém fiel à palavra do Senhor, a quem um homem sedento vai buscando primeiramente a palavra, mais do que a água, como Josafá vai, também deve ser ousado em confrontar o pecado e expor o mal. Eliseu estava ali como o servo do profeta Elias, é assim que ele é chamado pelo servo do rei de Israel. E o interessante é que ele está diante de Jorão, um homem reconhecidamente menos perturbado do que o seu pai, o que não era algo muito difícil de realizar. O próprio texto diz que ele não era tão mal quanto Asaf, mas isso não chega a ser um mérito, né? Cercado dos exércitos de Jorão, do exército de Josafá, do exército de vários reis. Eliseu está ali praticamente sozinho, junto com o exército do rei Jorão. E quando Jorão se aproxima, então, para poder consultar o Senhor, por causa da sua empreitada imprudente, e colocando a culpa em Deus, né? Deus nos trouxe aqui, ele escolhe pelo deserto de Edom. O que Eliseu faz é, ele não se curva, ele não sente medo, e apesar de todos os riscos que o cercavam, ele confronta o pecado de Jorão e fala, olha, vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe. É interessante, irmãos, que Jorão, por saber o destino que seu pai teve por afrontar o Senhor e o destino que o seu irmão havia tido por afrontar o Senhor, ele tentou fingir, ele tentou simular uma espécie de piedade. Ele retira o poste de Baal da corte e ele mantém ali os falsos profetas do seu pai, mas que diziam consultar o Senhor. E ele aparentemente não participava dos cultos a Baal, mas ele é tido como um homem que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, porque ele permitiu que esse culto se mantivesse em Israel. E também, meus irmãos, ele andava no pecado de Jeroboão, ou seja, os altos permaneceram como locais que eram tão lícitos quanto o santuário em Judá, o tabernáculo em Judá para ser adorado ao Senhor. E aqui, meus irmãos, o que Jorão faz é confrontar o pecado desse homem. Como a religião dele era simulada, era uma religião falsa, ele diz,
Consulta os profetas do teu pai, consulta os profetas da tua mãe. Tu tens servido aos deuses dele, então consulta os profetas dele. E esse homem, ao invés de se quebrantar, ele diz, não, eu vim consultar você, porque Deus nos trouxe aqui para nos entregar. E Jorão diz, olha, se não fosse pela presença de Josafá, eu nem olharia na tua cara. Os ímpios, portanto, aqueles que têm o coração duro e são cruéis, aqueles que não querem saber do Senhor, também devem encontrar em nós pessoas que expõem o mal, que confrontam o pecado, mesmo que isso nos traga riscos e prejuízos, irmãos. E na nossa época, confrontar o pecado e expor o mal nos trará riscos e prejuízos. Os irmãos da Igreja Batista Reformada do Recife conseguiram experimentar isso juntamente com o seu pastor. Outros irmãos aqui em diversos estados têm experimentado isso e sempre confrontar o mal, e confrontar o pecado e expor o mal nos trará riscos também. Mas o interessante é que Jorão não estava sozinho na sua situação de desespero. Havia um homem piedoso ali, Josafá. E essa é a terceira marca. Nós também devemos ser portadores de esperança aos quebrantados e humilhados diante do Senhor. Josafá cometendo o mesmo erro que cometeu com Acabe, cometendo o mesmo pecado a qual ele foi confrontado pelo profeta do Senhor, de que ele estava andando com alguém que não amava ao Senhor. De novo, Josafá, de novo. De novo o pecado, de novo o mesmo pecado, de novo a mesma situação de desespero. Sim, mas também, meus irmãos, de novo Josafá se quebranta e busca ao Senhor. E o que Eliseu faz? Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga a brasa que fumega. Diante do quebrantamento e humilhação de Josafá, ele busca o Senhor e então o Senhor acode, o Senhor responde, o Senhor traz esperança a Josafá por meio da boca de Eliseu. E nós também, meus irmãos, em nosso zelo de confrontar o mal, confrontar o pecado e expor o mal, também não podemos, meus irmãos, esquecer da misericórdia e da graça do Senhor, ao ponto de que pessoas sedentas pela palavra, sedentas por consultar ao Senhor e que um coração quebrantado não encontre esperança no nosso ministério e da nossa boca. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo não apagou a brasa que fumega e nem esmagou a cana quebrada, nós, pastores, não temos autorização para fazer isso. E se o Senhor é longânimo, a longanimidade dele deve ser encontrada também, meus irmãos, no nosso ministério. Existe algo interessante aqui. A primeira vez que eu li esse texto, uma pergunta me veio. Nós temos ali 3 reis com 3 exércitos em uma situação desesperadora, caminhando para Moabe, sedentos, por causa da imprudência de Jorão, que criou uma estratégia militar terrível e uma guerra apressada. E então, quando alguém pergunta, aonde acharemos a palavra do Senhor? Eliseu está ali. E a pergunta que me veio foi, o que Eliseu está fazendo no meio dessa confusão toda? O texto não nos dá resposta, meus irmãos. O texto não nos dá resposta. Mas entendendo que Eliseu, ele é sim um tipo de Cristo. Porque assim como Josué sucedeu Moisés atravessando o Jordão, Eliseu também sucede Elias atravessando o Jordão. E Cristo sucede João Batista também saindo do Jordão. Mas é óbvio que Cristo é o único que é maior do que todos eles. Quando nós lemos a narrativa do Evangelho e nós olhamos para a nossa própria história de vida, o Evangelho nos responde que o que Cristo veio fazer entre nós, o que Cristo está fazendo no meio de toda essa confusão? Simplesmente para manifestar a graça do Senhor, para proclamar a sua glória, para confrontar o pecado, para expor o mal, mas trazer esperança também aos homens. Eliseu, mesmo que não fosse um tipo de Cristo, apontou para o ministério de Cristo por meio do seu ministério profético. Nós, irmãos, como profetas do Senhor, também devemos fazer o mesmo. Mesmo que nós não sejamos nem de longe maior que Eliseu, mas por ocuparmos um ofício de trazer a palavra do Senhor também aos homens, nós precisamos apontar a Cristo pelo nosso ministério. E assim como Eliseu apontou para alguém maior do que ele, nós também apontamos para o único que é a fonte, para o único que não somente possui a palavra, mas é a palavra.
para aquele não somente que confronta e expõe o pecado, mas punirá todo o mal. Essa é a nossa esperança. E para aquele que não somente traz palavra de consolo aos perdidos, mas traz vida, regeneração. Ele é a fonte da água que deve ser buscada e ansiado, muito mais do que a própria água física para os corações e para as almas. É a Ele que nós proclamamos, portanto, como profetas, é a Ele que nós devemos refletir. Amém, meus irmãos? Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, ó Senhor, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que nos conduz, Senhor Deus, que purifica o nosso coração, que confronta o nosso erro, Senhor Deus, e que apresenta a Ti, ó Senhor, e o Teu Filho a quem Tu enviaste, Senhor. Que nós possamos, por fidelidade a Ti, Senhor Deus, buscar não ser sábios à luz da sabedoria humana, Senhor Deus, mas possuirmos a Tua palavra. Tu, Senhor Deus, que és eternamente sábio, eternamente bom, eternamente justo, Tu que não falha, Senhor Deus, Tu cuja toda vírgula e todo tio, Senhor Deus, se cumprirá por sair da Tua boca, que é perfeita, Senhor Deus. Tu, Senhor Deus, que por meio da Tua palavra confronta e expõe um pecado, mas também, Senhor Deus, que proclama a esperança aos homens por meio de Cristo, Senhor. Que nós não ficamos aquém disso, Senhor Deus, e nem além disso, mas possamos confiar na Tua palavra, na Tua provisão, Senhor Deus, e mesmo em meio em situações de desespero, que estejamos prontos para servir, Senhor Deus, as nossas igrejas e aqueles que estão ao nosso redor com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo as nossas convicções ao longo dessa semana de aula, Senhor. Tu continue usando o pastor Taylor, Senhor, para apresentar, Senhor Deus, a beleza da Tua palavra, Senhor Deus, diante de nós, e que isso seja gravado em nossos corações pelo Teu Espírito, Senhor, não somente ouvido por nós, Senhor, mas firmemente crido e proclamado. É o que nós imploramos a Ti em Cristo e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Passo ao pastor Marcos.